Seção 17. Da consulta e da carga dos autos. Artigo 157. O acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados, estagiários de direito e ao público em geral, por meio do exame em balcão do ofício de justiça ou seção administrativa, podendo ser tomados apontamentos, solicitadas cópias reprográficas, bem como utilizado scanner portátil ou máquina fotográfica, vedado nestas hipóteses o desencarte das peças processuais para reprodução. Parágrafo único. Os escrivães judiciais e os chefes de seção judiciária manterão pessoalmente ou mediante servidor designado rigorosa vigilância sobre os autos do processo, sobretudo quando do seu exame por qualquer pessoa no balcão do ofício de justiça ou seção administrativa. Artigo 158. Para a garantia do direito de acesso aos autos que não corram em segredo de justiça, poderão os advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos na OAB que não tenham sido constituídos procuradores de quaisquer das partes retirar os autos para cópia pelo período de 1 hora, mediante controle de movimentação física, devendo o serventuário consultar ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil da internet à vista da carteira da OAB apresentada pelo advogado ou estagiário de direito interessado, com impressão dos dados obtidos, os quais serão conferidos pelo servidor antes da entrega dos autos, observadas ainda as demais cautelas previstas para a carga rápida, conforme o disposto no artigo 165. Parágrafo único. A carga rápida de que trata este artigo também será concedida à pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, não sendo dispensada a consulta ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil dos dados referentes ao advogado ou sociedade de advogados que autorizar a retirada dos autos. O preposto deverá apresentar, além da autorização prevista no parágrafo 7 do artigo 272 do Código de Processo Civil, o respectivo documento de identidade. Artigo 159. Nos casos complexos ou com pluralidade de interesses, a fim de que não seja prejudicado nem o andamento do feito e nem o acesso aos autos, fica autorizada a retirada de cópias de todo o feito que ficarão à disposição para consulta dos interessados. Artigo 160. Na hipótese de os processos correrem em segredo de justiça, o seu exame em cartório será restrito às partes e a seus procuradores devidamente constituídos. Parágrafo 1º. As entidades que, reconhecidamente, prestam serviço de assistência judiciária poderão, por intermédio de advogado com procuração nos autos, autorizar a consulta de processos que tramitam em segredo de justiça em cartório pelos acadêmicos de direito não inscritos na OAB. Referida autorização deverá conter o nome do acadêmico, o número de seu RG e o número e/ou nome das partes do processo a que se refere a autorização, que será juntada posteriormente aos autos. Parágrafo 2º. É vedado o acesso a autos de processos que correm em segredo de justiça por estagiários não inscritos ou com inscrição vencida na OAB. Artigo 161. A carga de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório é reservada unicamente a advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos na OAB, constituídos procuradores de alguma das partes, ressalvado nos processos findos e que não sejam sujeitos a segredo de justiça, a carga por advogado, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias.
Parágrafo único. A carga de autos também poderá ser realizada por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo Ministério Público, o que implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Artigo 162. O escrivão ou o escrevente responsável pelo atendimento registrará a retirada e a devolução de autos mediante anotação no sistema informatizado oficial e no relatório de carga emitido pelo sistema carga eletrônica, observadas as seguintes cautelas. 1. Na retirada dos autos, o advogado, estagiário de direito ou pessoa credenciada lançará sua assinatura no relatório de carga emitido pelo sistema informatizado, arquivando-se o documento provisoriamente em classificador próprio. 2. Na devolução do feito, o servidor do ofício de justiça ou da seção administrativa efetuará a baixa no relatório de carga, juntando-o imediatamente aos autos. Parágrafo 1º. O livro protocolo de autos e papéis em geral será utilizado quando não for possível a utilização do sistema informatizado, caso em que serão lançados no livro a assinatura do destinatário e nos autos o termo de carga e recebimento. Parágrafo 2º. No relatório eletrônico ou no livro de protocolo constarão o número da carteira profissional e respectiva seção expedida pela OAB em nome do destinatário ou o número da carteira de identidade quando tratar-se de pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, facultado ao servidor, na dúvida, solicitar a exibição dos documentos. Parágrafo 3º. A baixa da carga de autos, constante de relatório eletrônico ou de livro protocolo, far-se-á imediatamente à vista do interessado, sendo-lhe facultada a obtenção de recibo de autos assinado pelo servidor em instrumento previamente confeccionado pelo interessado e do qual constarão designação do ofício de justiça ou da seção administrativa, número do processo, tipo de demanda, nome das partes e data da devolução. A cada auto processual corresponderá um recibo e a subscrição pelo servidor não implica reconhecimento da respectiva regularidade interna. Parágrafo 4 revogado. Artigo 163. Os advogados, a sociedade de advogados, os representantes judiciais da Fazenda Pública e os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, mediante petição dirigida ao juiz corregedor permanente, poderão indicar prepostos, funcionários ou estagiários autorizados a retirarem, em nome daqueles, os autos em carga. Parágrafo 1º. Da petição, que será arquivada em pasta própria, constarão os nomes completos, os números dos documentos de identidade, do CPF e os números das identificações funcionais, se o caso. Parágrafo 2º. O funcionário ou estagiário deverá portar o documento de identidade e a cédula ou crachá funcional, conforme o caso, no momento da retirada dos autos, para que o ofício de justiça possa verificar, mediante conferência das petições arquivadas, se a pessoa encontra-se autorizada a subscrever a carga. Parágrafo 3º. A carga dos autos será feita em nome da pessoa que subscreveu a autorização e dela constarão os dados da pessoa que estiver retirando os autos. Parágrafo 4. Qualquer alteração no rol de pessoas autorizadas a retirar os autos deverá ser imediatamente comunicada ao juiz corregedor permanente. Artigo 164. Não havendo fluência de prazo, os autos somente serão retirados em carga mediante requerimento. Parágrafo 1º.
Na fluência de prazo, os autos não sairão do ofício de justiça, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação vigente, ressalvado, porém, em seu curso ou em outras hipóteses de impossibilidade de retirada dos autos, o direito de requisição de cópias quando houver justificada urgência na extração respectiva, mediante autorização judicial, observando-se o procedimento próprio. Parágrafo 2º. Na fluência de prazo comum, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos, os procuradores das partes ou seus prepostos retirarão os autos, ressalvada a obtenção de cópias para a qual cada procurador ou preposto poderá retirá-los pelo prazo de 2 a 6 horas, mediante carga, independentemente de ajuste, observado o término do expediente forense. Artigo 165. A carga rápida dos autos será concedida pelo escrivão ou o escrevente responsável pelo atendimento, pelo período de 1 hora, mediante controle de movimentação física dos autos, conforme formulário a ser preenchido e assinado por advogado ou estagiário de direito devidamente constituído no processo ou ainda por pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, respeitado o seguinte procedimento. 1. Os requerimentos serão recepcionados e atendidos desde que formulados até 1 hora antes do término do expediente forense. 2. O formulário de controle de movimentação física será juntado aos autos no exato momento de sua devolução ao ofício de justiça, certificando-se o respectivo período de vista. 3. Na hipótese dos autos não serem restituídos no período fixado, competirá ao escrivão judicial representar, no prazo de 24 horas, ao juiz corregedor permanente, inclusive para fins de providências competentes junto à Ordem dos Advogados do Brasil e OAB, artigos 34, inciso 22 e 37, inciso 1. Artigo 166. É vedada a retenção do documento de identificação do advogado ou do estagiário de direito no ofício de justiça para a finalidade de controle de carga de autos em qualquer modalidade ou circunstância. Artigo 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Se intimado pessoalmente, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Parágrafo 1º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição das penalidades. Parágrafo 2º. O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela sem necessidade de registro. Parágrafo 3º. Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará o expediente de cobrança de autos, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. Parágrafo 4. Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração. Artigo 168. O escrivão ou chefe de seção deverá, mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente, verificar o cumprimento dos prazos de devolução dos autos retirados, relacionar em 2 vias os autos em poder das partes, além dos prazos legais ou fixados, a primeira encaminhada sob forma de representação ao juiz corregedor permanente para as providências previstas no artigo 167 e a segunda via para acompanhamento e controle, arquivada em pasta própria.
Artigo 169. O disposto nesta seção aplica-se no que couber a todos os demais destinatários de carga.